Bom dia, boa tarde. Eu sou a Emanuele, a Manu do CBLOL Insider, e hoje estamos aqui com o Trigo. Boa tarde, todo mundo que estiver assistindo aí. Obrigado pelo convite, mano. A gente vai conversar um pouquinho com o Trigo depois da campanha da NTZ na fase regular, se preparando aí para os playoffs. Para começar, no dia 12 de fevereiro você anunciou sua aposentadoria como jogador profissional e também falou que ia iniciar uma transição para trabalhar como técnico. Qual que foi a mentalidade que você teve para começar a trabalhar com isso? Que tipo de referências você foi atrás para iniciar de fato? Então, é, foi uma decisão, entre aspas, fácil e difícil ao mesmo tempo, porque eu joguei por muito tempo, né, Uhum, competitivamente, e eu gostava muito do ambiente, tipo, de jogar, do campeonato, do público, principalmente do stage. Só que fazia um tempo já que eu já não me sentia mais feliz nesse ambiente, tipo, principalmente o ambiente de treino, sabe? Tipo, já tava sei. extremamente desgastante assim pra mim. Então, eu tava muito estressado no dia a dia, enfim, e acabou que eu decidi por parar de jogar de vez. É, E sobre a transição pra coach e virar staff, né? Foi algo que eu já pensava durante provavelmente o último ano inteiro, porque o elogio que eu sempre recebi na minha carreira sempre foi que eu era inteligente. Tipo, eu nunca fui Uhum, o melhor AD mecanicamente, mas eu sinto que o que fazia eu ser bom era que eu era inteligente dentro de jogo. Então, muitas staffs com a qual eu trabalhei falava, pô, quando você parar de jogar, acho que você vai ser um bom coach, não sei o quê. E, tipo, isso sempre ficou na minha cabeça, sabe? uhum, Então, essa decisão foi tranquila por conta disso. Tipo, eu sentia também que era algo que eu conseguiria fazer, que eu seria bom fazendo. É, Sobre referências que eu fui atrás, eu sinto que eu não busquei tanto assim uma referência. Tipo, eu sinto que foi mais uma junção de experiência que eu adquiri jogando e uhum, experiência com vários treinadores, né, que eu passei durante a minha carreira, que eu trabalhei pegar coisas que, pô, eu achava, esse cara eu achava bom por causa disso, esse cara eu não gostava tanto por causa disso. E meio que juntar tudo isso que eu tive, né, de experiência pra para tornar um jeito que eu achava que fazia sentido de se trabalhar com outros jogadores, juntando também com a minha experiência de jogador. De às vezes saber ter um tato a mais ali, tipo, pô, do que o player gosta, do que ele não gosta, como que deve tratar ele nesse momento, como lidar com X coisa, sabe? uhum. Então, isso é algo que eu sinto que é um diferencial que coaches que nunca foram pro player é muito difícil ele ter, sabe? Eu sinto que tem coisa que você só consegue entender, você só tem o feeling assim das coisas, tipo, quando você já foi jogador, sabe? Aham, Então, foi mais isso. legal. É, depois que você iniciou sua transição para técnico, você esteve na Fúria Youth antes de fato de vir para a NTZ. Você pode falar sobre o que você aprendeu lá, que você tem usado aqui? Então, na Fúria Youth era bem diferente, né? As coisas, porque querendo ou não, aqui eu tô trabalhando com cinco velhacos do cenário já. São cinco caras experientes. O Consec menos, né? O Consec é mais novo, ele não tem tanta experiência competitiva, mas os outros quatro têm uma Uhum, carreira de anos já. Então é muito diferente, tipo, o que eu tinha que ensinar para os meninos que nunca nem jogaram competitivo. Por exemplo, eu tinha o Hiroto lá que tá jogando agora o Tier 2 também. uhum, Então era muito diferente. O que eu ensinava para eles era muito mais básico do que eu tenho que ensinar aqui. Tipo, aqui eu não tenho que ensinar coisas básicas para eles, sabe? sim. É, E também em questão de nível de treino, tipo, pô, o treino do Tier 3 ali, normalmente os meninos, eles só passavam por cima de todo mundo, tipo, não tinha muito como ensinar eles realmente, pô, como é que é o jogo. Então, questão de nível, assim, era bem diferente. Eu sinto que
eu adquiri um pouco mais de experiência, tipo, com grupo, assim, Uhum, sabe? De como lidar, porque essa parte eu não tinha, né? Essa experiência. E, e vindo pra NTZ aqui, eu sinto que eu posso falar mais sobre como eu sinto que o jogo deve ser jogado, sabe? Do sei. que qualquer outra coisa. Então, o meu foco principal com os meninos é na parte de jogo mesmo. Então, na Fúria, assim, acho que foi mais questão de experiência inicial, assim, do que qualquer outra coisa. Uhum. Você agora assumiu, então, uma posição na NTZ, que é a maior campeã do CBLOL, uma org que tem uma importância gigante pro cenário, mas o time tá numa fase diferente, né? Vocês estão disputando o circuito desafiante. Quais as suas expectativas para essa line-up e como que você enxerga essa nova NTZ? A nossa expectativa com a line-up é o CBLOL, né? A gente quer voltar. Sim. É, todo o trabalho que a gente tem feito aqui durante esse último mês é pensando no relegation, no promotion contra possível a Los Grandes, né? Uhum. Então a nossa meta é chegar lá. Óbvio, se a gente ganhar o Tier 2, pô, também ajuda, também vai ser legal, é algo que a gente busca também, mas o nosso foco principal com certeza é chegar no relegation e conseguir ter um nível para jogar com a Luz e conseguir ganhar deles pra gente conseguir a vaga. É, a expectativa é essa. Eu sinto que os meninos também têm essa mentalidade, pô, todo mundo sabe que se a gente ganhar o circuitão vai ser muito bom, é algo que a gente quer, mas não é o nosso foco Principal. principal, né? É o Uhum. principal foco do ano da org, dos players, da staff, é chegar no relegation e conseguir ganhar da Luz. Então, acho que o que vier no Tier 2 aí pra gente é meio que um bônus, assim, sabe? Entendi. É, é isso. Como é o trabalho atual da comissão técnica da NTZ? Como que você e o patrão estão dividindo essas funções dentro do time? O Patron, ele é o head coach, né? Eu sou assistant. Então, como a gente dividiu foi o Patron, por ele ser mais experiente, ele acaba lidando um pouco mais com questões de grupo. Uhum, É, então, quando tem alguma coisa, tipo, a gente se ajuda bastante nas funções, assim, mas a gente se respeita nesse quesito. Então, tipo, questões de grupo, acontece alguma coisa, pô, eu converso com ele me pergunta, não sei o quê, mas quem vai lá e, tipo, resolve ou toma a frente nesse caso é ele. É, draft também, por ele ser mais experiente, quem acaba tendo mais responsabilidade nesse quesito é ele, mas a gente uhum, faz junto, os players também conversam junto sobre isso. Pô, se eu acho alguma coisa, eu vou até ele, eu falo, ele me pergunta, mas no geral, draft e questões de grupo, assim, são por parte do patrão. E eu fico mais voltado à parte de jogo, a como a gente deve jogar o jogo, a fazer review, a conversar sobre as coisas, a mostrar a VOD para eles. Então, tudo relacionado ao jogo vem mais pro meu lado. Mas, de novo, a gente se ajuda muito. Então, pô, o patrão tem uma opinião, ele também vai falar. é, mas a divisão é assim, tipo, coisa relacionada ao jogo fica uhum, comigo e mais ao grupo e draft com o patrão. entendi. A NTZ terminou o primeiro split do ano em quinto lugar. E durante a off-season, não só vocês mudaram a bot lane, como você acabou entrando na organização. Eu queria falar um pouco mais sobre a bot lane. Então, como que foi feita essa escolha do Netuno? Hum, a bot lane, quando o patrão conversou comigo, meio que já estava definido, né, a saída do escuro. Uhum, Então aí a gente começou a procurar nomes, né? A gente tinha bastante não, vai, uns 3 nomes ali que a gente achava que seriam bom pro grupo, porque pelos problemas do primeiro split que o patrão comentou comigo, a gente sentia que a gente precisava procurar alguém que encaixasse no grupo, que fizesse o grupo ser mais tranquilo de ser trabalhado, sabe? aham, Então, a gente buscava um AD Carry com experiência, porque a gente precisava.
ter um time competitivo para subir pro Tier 1. E a gente sabe que o Consegue é um rookie, né? Sim. Tipo, ele tem pouca experiência. Não é um rookie porque ele já jogou, já teve sua estreia antes, mas ele é muito inexperiente. Ele ainda é um suporte novo. Então a gente queria alguém na bot lane que tivesse essa experiência, que pudesse ajudar ele dentro de jogo, que fosse um ponto de apoio assim dentro de jogo, sabe? Que a Uhum. gente soubesse que, pô, vamos colocar esse cara aqui, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, a gente pode trabalhar mais com sec, e esse cara, tipo, ele vai ser estável, sabe? Ele vai ser um porto seguro ali dentro do jogo. Ele vai Sim. estar bem. Então, dentro disso que a gente estava procurando, apareceu o nome do Netuno e a gente foi atrás dele, pô, foi buscar conversar com ele, enfim. Legal. Nessa terça, o Netuno trouxe um Vlad APC, que inclusive não apareceu no Brasil desde 2019. E o método dos AD Carries mudou bastante, né? Inclusive até já foi nerfado, se eu não me engano. Mas como tem sido o trabalho da comissão técnica com ele para essa flexibilização de picks no meta atual? Então, o Netuno acabou que ele caiu como uma luva, né, nesse meta louco, porque o Netuno, antes dele ser AD Carry, ele era mid laner. Uhum, Tipo, a questão do Vlad, tipo, ele jogava muito de Vlad, acho que se eu não me engano ele até chegou a ser mono Vlad uma época, e ele era mid laner. Então, ele tem uma facilidade com os magos, tipo, tem muitos picks que ele joga muito bem, que a maioria dos AD Carries, tipo, não jogam ou não são tão bons, ou tiveram que gastar muito mais tempo do que ele pra ficar decente com os bonecos, sabe? uhum, Pra aprender a jogar esse meta e ele já teve essa facilidade desde o começo, sabe? Por conta dele ter sido mid laner no passado, antes dele ser pro player, né? sim. Então, sobre trabalhar com ele, esse quesito dos APs não foi muita dificuldade, porque era algo que ele já sabia, que ele já se sentia confortável. É, eu acho que a questão dos piques é algo que a gente só tenta deixar ele o mais confortável possível. Tipo, a gente sempre conversa, pô, Netuno, a gente vai jogar contra esse cara aqui, ó. Ele, por exemplo, nesse meta de Mage, ele joga de X e X. Tem alguma coisa que a gente pode olhar, tipo, alguma coisa diferente que você queira jogar? E, enfim, a gente vai buscando, ele vai dando a opinião dele, a gente vai treinando muita coisa durante a semana de treino. Acho que talvez ele seja um dos players que mais joga com coisas diferentes, assim, no dia do treino, com picks Uhum, diferentes. Então, a gente dá essa liberdade pra ele, pra testar as coisas. E no dia do jogo a gente, tipo, quando vai chegando perto do dia do jogo ou no dia do jogo, a gente só dá uma filtrada no que ele usou, sabe? Tipo, pô, a uhum, gente acha que isso aqui fez sentido, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, pô. Por exemplo, o Vladimir que a gente usou, a gente, pô, esse Vladimir aqui é bom contra isso, isso e isso. Então, contra a Cade, o nosso plano era tipo, o Ziggs era um boneco muito banido pela Cade, né? sim. Contra os times que jogavam contra a Cade não deixavam passar os Ziggs. E eles estavam vindo num momento ruim de 4 derrotas. E basicamente nosso plano era, pô, vamos abrir esses Ziggs, eles vão correr pra isso que é a zona de conforto deles e a gente vai ter um boneco preparado pra jogar contra os Ziggs. Uhum. Então, segue um pouco nesse plano, sabe? Tipo, a gente dá essa liberdade pra ele e depois a gente dá uma filtrada pro que a gente quer usar pro dia do jogo. Pensando sempre no outro time também. Legal. Ainda falando sobre bot lane, a gente falou já antes do Conseki, e ele mostrou uma grande evolução no time desde que você entrou na comissão técnica e desde que o Netuno entrou também. Você acredita que seja uma influência sua ou é tipo o ambiente mais um AD Carry justamente experiente? Eu não, eu não estava presente antes, né? Eu não sei como é que estavam as coisas antes, mas eu sinto que sim, o ambiente influencia muito. É, o Netuno também, pô, é um cara muito extrovertido, tipo, ele brinca muito, sabe? Ele fica fazendo piada, fica enchendo o saco. Então, ele atormenta a vida do Consec. É, então, eu acho que esse ambiente, tipo, mais leve, mais descontraído, tipo, mais no dia de treino também, nossos treinos são extremamente bons em questão de qualidade e tipo de vitórias, sabe? Tipo, a Uhum, gente é um time que treina muito bem. Eu não sei se era assim no último split, por exemplo. E, e isso tudo eu acho que
junta e faz ele melhorar, sabe? Tipo, pô, você tem um Sim. ambiente assim, você ter treinos bons, é, você não se sentir, sei lá, você não sentir que, pô, alguém tá puto com você, que você tá errando, enfim, eu acho que tudo isso ajuda. É, e eu sempre falo pra ele, pô, eu não tenho problema de você errar, eu só quero que você saiba o que você tá fazendo. Se você errar sabendo, pra mim já tá bom. Tipo, eu só não quero que, tipo, você jogue no automático ou que você, tipo, fique fazendo, sei lá, burrada por aí só por fazer, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi uma junção de tudo. Foi um pouco provavelmente da minha entrada, de eu conversar com ele, da entrada do Netuno também, o Netuno conversa muito com ele, do ambiente. Tipo, eu sinto que é tudo, tipo, tudo pode ajudar ele a chegar nessa melhora, sabe? Uhum. Não acho que é mérito meu ou mérito do Netuno ou, tipo, só mérito dele. Eu sinto que é uma junção de tudo, sabe? Sei. É, ao longo da sua carreira como atirador, você acabou trabalhando com diversos jogadores e membros da atual equipe da NTZ, né? Você jogou com a Chiara, você jogou com o Leleco, o Patron e também jogou com o Consegui um tempinho. Hoje, na posição que você atua, que é integrando a comissão técnica, o que você percebe que mudou em cada um deles desde seu último trabalho com eles? É, o Leleco, o Consec e o Patron foram bem recentes, né? Foram no ano passado, então Sim. eu não sinto que eles tiveram uma mudança tão grande. Acho que o Consec teve, porque o Consec era o primeiro split dele, né? Quando eu joguei com ele, então hoje, querendo ou não, ele já é mais experiente, tipo, ele já sabe coisas que ele não sabia na época. Uhum. Mas em questão de personalidade, assim, dos três, eu sinto que ainda são a mesma pessoa. E o Chiari, acho que o Chiari hoje em dia, tipo, ele é mais. É a experiência, o fator da experiência também, tipo, pô, ele é um cara. Ele é um cara que, tipo, no dia a dia, assim, ele é meio que o cara chato do nosso grupo, sabe? E Sei. normalmente ele não era esse cara, então, tipo, pô, eu sinto que é bom porque os outros quatro são, tipo, muito bonzinhos, assim, sabe? E quando a gente erra alguma coisa, acontece alguma coisa, tipo, até mesmo em dia de jogo, pô, a gente ganhou, mas aconteceu um negócio feio, que a área tá, tipo, revoltado, vai falar com todo mundo que não, que isso aí tá ruim, não pode fazer isso. Então é bom ter esse cara, então, tipo, ele é meio, ele se tornou um pouco, tipo, o cara chato, assim, sabe, pô, mas no geral ele tá muito mais experiente, tipo, ele é um cara que dentro de jogo também é um ponto que a gente pode contar com ele, sabe? Ele sempre vai estar com uma lane boa, sempre vai estar bem no Uhum. jogo. Então, acho que ele se tornou um cara bem mais sólido, assim, no geral. Muito bom. Falando sobre esse split agora, como a gente já tinha falado antes, a NTZ terminou em quinto lugar no primeiro. E dessa vez vocês terminaram a fase regular em segundo. Como que você, assim, classifica essa fase regular do time? Foi muito boa. É, eu acho que, por mais que a gente tenha perdido dois jogos que eu sinto que não era pra gente ter perdido, né? A gente tinha condição de ganhar. Talvez o jogo contra a Nerd, acho que foi muito mais culpa minha e do patrão, assim, questão de planejamento, de direcionamento para eles. Eu sinto que a gente deixou o jogo muito difícil para eles Uhum, naquela partida. Mas eu também sinto ao mesmo tempo que foi bom a gente ter perdido aqueles dois jogos ali naquela hora, porque fez a gente botar o pezinho no chão, sabe? sei. Porque, querendo ou não, quando você ganha muito, às vezes você cria uma. Você dá uma subidinha no salto ali, né? Por mais que a gente fale toda hora pra não subir, tipo, a gente sabe o que acontece. Uhum, E perder, tipo, é bom porque faz a gente lembrar que a gente tá ganhando por um motivo e a gente precisa seguir os processos para continuar ganhando, certo? certo. Então, eu sinto que as derrotas foram boas para isso e no geral nossa fase de pontos foi muito boa. Ainda tem muita coisa pra gente melhorar pro playoff, tem muita coisa que a gente tá errando dentro do dia do jogo, mas a gente tá conseguindo ser resiliente, a gente tá conseguindo manter o nosso plano, manter o que a gente tá conversando durante os dias de treinos, que é nossos pontos de melhora. Então, no geral, eu tô bem contente. Muito bom. Os playoffs desse split do circuito não valem só o título, né?
eles também valem essa chance de ir para o Primo Relegation. É, e eu acredito que isso por si só deve dar uma ansiedade, tanto nos players como na staff. Como que vocês estão trabalhando essa parte do psicológico? A gente conta com psicólogo, né? A psicóloga, desculpa, aqui na NTZ, que faz trabalho individual e trabalho em grupo com os meninos. É, no geral, assim, eu não sinto que rola, tipo, algo muito diferente, assim, nos dias dos jogos, porque a gente Uhum, tá pensando que, pô, sei lá, precisa ganhar pra chegar no playoff, pra ir pro relegation, a gente precisa melhorar isso, porque o relegation. Eu sinto que não tem tanto isso. É óbvio que nosso objetivo final é chegar lá, uhum, mas a gente precisa ir por passos, né? A gente precisa ter passos. Tipo, a gente precisa essa semana, se a gente vamos focar nessa semana, que a gente vai pra próxima, pra próxima, pra próxima, até a gente chegar no nosso objetivo. Tipo, eu sinto que se a gente ficar pensando muito só no lá na frente, aí pode acabar gerando isso que você falou, mas eu sinto que essa ansiedade por conta do relegation assim não existe tanto. E, tipo, se existir, eu sinto que é algo que a nossa psicóloga, tipo, consegue trabalhar com ele, seja de forma individual ou de forma coletiva, sabe? sei, entendo. É, por fim, né, para finalizar a entrevista, as reações dos intrépidos com essa classificação de vocês em segundo lugar foram bem animadas. A gente pode terminar com um recado para nação intrépida? É, eu queria agradecer pela torcida, né, de todo mundo. Pô, a gente sabe o tamanho e a importância que a NTZ tem pro cenário, né? E por mais que agora a gente esteja no Tier 2, a NTZ, enfim, tenha passado um tempo fora do cenário, a gente quer voltar ela pro Tier 1, então agradecer pela torcida de vocês sempre, pela confiança também. É meu primeiro split atuando como coach no Tier 2 e eu sempre vejo comentários positivos, apoio da torcida no geral nas redes sociais. Então, vou agradecer pela confiança de vocês, pela torcida. A gente está trabalhando bastante para levar a NTZ de volta para o CBLOL, para ganhar o Tier 2. E eu espero que a gente consiga trazer muita alegria, muita felicidade aí para a vida dos intrépidos. Muito obrigada, Trigo, pela entrevista e vejo vocês na próxima.